Oi, gente! Tudo bem? Bom, falamos aí sobre gratidão no último vídeo e agora eu quero falar sobre o poder da palavra. Super importante falar sobre isso, gente. A palavra tem um poder incrível, né? E a palavra tem esse poder e tem que ser dita para não ser silêncio. Então, se você viu no vídeo anterior a importância de clamar coisas boas e agradecer pelas coisas que você tem, que tal agora criar o teu vocabulário próprio, a tua linguagem, né? De coisas que seriam válidas ser substituídas. Experimenta trocar uma coisa por outra. Experimenta limar da sua vida algumas palavras, né? E por que eu tô falando isso, gente? Porque uma palavra lançada é como flecha, ela vai. Então, se eu tô trabalhando iniciação no meu negócio, quero fazer carreira, eu não posso falar que, nada dá certo, não tô conseguindo e ninguém quer trabalhar comigo. Quanto mais eu falo isso, mais as pessoas não querem trabalhar comigo. Desculpa. Se eu tô com um volume de venda diferente do que eu gostaria, eu não posso falar, tá difícil. Tá muito difícil, não tô vendendo nada, tá horrível esse mês. Gente do céu, não se expressem dessa maneira. Não é um exercício fácil, mas não se expressem dessa maneira. Sabe por quê? Porque a boca mais próxima dos nossos dois ouvidos é de quem? A nossa. Vou fazer até uma pausa aqui pra prender o cabelo, porque dá um calor esse assunto. Eu, Mirtes Anjos de Lima, a Mirtes de 5 anos atrás, ela olhava pra eu falando... Se ela me visse falando isso, ela falava, tá viajando. Essa aí tá tomando chá de cogumelo, tá viajando. Porque isso não tem nada a ver. E se a gente tá chateado, a gente tem que falar mesmo. E se a gente vê uma coisa errada, a gente tem que falar mesmo. E não tem que falar mesmo se não fizer sentido pra você. Se não te agregar e não te trouxer um sentimento de acolhimento e positividade, pra que você vai falar? Pra praguejar e às vezes até atrapalhar o dia do outro. Tá me entendendo, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Porque no começo, no meu começo de mercado, eu era a nuvenzinha. Eu era a pessoa nuvenzinha, assim. A pessoa vinha com uma solução, eu ia com 2 problemas. Não, mas a gente pode fazer dessa forma. Não, mas a gente tem que fazer dessa forma. Autoritária demais as minhas palavras. E isso me limitava de ouvir coisas positivas. Isso me limitava, na maioria das vezes, de aprender coisas positivas, porque eu tava 100% na defensiva. E o meu vocabulário não ajudava. Nossa, Mi, então como é que foi que você mudou em 5 anos? Mudei percebendo que, do jeito que eu tava, eu tinha os resultados que eu tinha. Tava lá infeliz no trabalho, que dava lucratividade, me remunerava muito bem, mas não tava feliz. Trabalhando sem propósito, praguejando, descontando em outras coisas, né? Então, é meio que essa... É meio que essa pegada, sabe? De entender que... De entender que tá tudo bem se a gente tiver um destempero. Mas que se a gente verbalizar isso em palavras, isso reforça e potencializa. Tem sempre a nossa regrinha, né? E essa regrinha me ajudou muito, gente. Regrinha do 90-10. Temos um fato, 100% desse fato, certo? 90% do acontecido é como eu lido com ele. E 10% é o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Acabou a bateria do meu carro num dia que eu tava fazendo entregas e tava super estressada. Carro novo. Precisei trocar a bateria. Fato, liga pro seguro, troca a bateria, faz uma carga lá, depois troca a bateria em casa. O cara vem na sua casa e troca, super rápido. Precisava esperar meia hora pra isso. Esse era o fato. Como que eu lidei com esse fato? Saí pela rua correndo, que nem uma louca, querendo parar num café, querendo usar o banheiro, querendo descarregar no meu marido, tipo, essa bateria, por que você não trocou antes? Vocês entendem? Eu fiz uma tempestade e isso se tornou um problema tão grande, sendo que era só ficar lá esperando o seguro vir trocar. Estão me entendendo? 10% era o fato. Mas os 90% fez o meu dia ficar, com perdão da palavra, cagado. E quem deixou isso acontecer? Eu. E imagina viver uma vida assim, 100% como eu era antes. A Mirtes do passado era assim pra tudo. Tudo era uma tempestade. E verbalizava isso com muita ênfase. Então, às vezes, tem coisas que acontecem que não são legais. Mas se eu verbalizo menos, pode perceber que pensa que tá que fica. Pensa que tá tudo caminhando bem que fica. E isso é importante, sabe? É muito importante. Peraí. Palavras.
Tava pesquisando aqui um pouquinho sobre palavras positivas. E eu vou até tentar colocar no final desse áudio, desse vídeo, palavras que me ajudam. Eu não uso a palavra desgraça, que pra mim eu conto com graça. Desgraça eu não uso. Difícil, eu troco super por desafio. Então é quase que um vocabulário à parte. Eu não pergunto, e aí, beleza? Eu sempre pergunto, e aí, tudo bem? Eu espero muito que sim, porque eu desejo que a pessoa esteja bem pra falar comigo. Se ela não estiver bem pra falar comigo, nada funciona, né? Eu não gosto muito de usar o termo assim, ai, desculpa por me esperar. Desculpa, é porque isso aconteceu. A maioria das vezes eu falo, ai, obrigada por me esperar. Ou foi mal o delay, desculpa o delay. Não fico justificando coisas que são injustificadas, porque isso também faz parte de um vocabulário que não é construtivo, sabe? E aos pouquinhos você vai criar os seus termos, criar o teu vocabulário positivo. E se você parar pra pensar que você gosta de ouvir coisas positivas, você vai ver que é muito melhor, né? Que você possa falar coisas que você gostaria de ouvir. Toda vez que você for falar alguma coisa, ou pra uma cliente, ou pra uma amiga, escuta o que você vai falar e você fala, preciso fazer um filtro? Essa mensagem, ela reporta realmente o que eu quero dizer? Essa mensagem, essa palavra, ela vai chegar no coração daquela pessoa de maneira positiva? Por isso que, na maioria das vezes, eu opto usar áudios, né? E eu falo muito pouco por texto com vocês. Eu amo áudio justamente por isso. Porque eu acho que ele possibilita a gente mostrar um pouquinho do entusiasmo, que a gente falou no vídeo anterior, mas também de colocar as palavras no tom que eu gostaria que elas saíssem e que elas chegassem. Senão não tem diálogo, né, gente? E aí, falando como profissional da comunicação, o diálogo só acontece se tem um emissor e um receptor, senão é um monólogo. Certo? Então, crie aí dentro da tua rotina, do teu vocabulário, palavras que te impulsionem. E palavras-chave te ajudam a fazer um fechamento de venda bem sucedido. Vocês percebem que por que eu falo que a saúde emocional ela anda junto com todas as outras saúdes? Porque eu consigo fazer venda que me ajuda na minha saúde financeira se eu uso uma comunicação positiva com a minha cliente. Eu nunca vou chegar na cliente e falar assim, nossa, vamos cuidar da sua pele que ela tá horrível de acne? Nossa, você tá precisando desse produto de olheira aqui, hein? Não. Eu escuto o que ela vai me falar, pergunto sempre. E inclusive aqui, né, entre palavras positivas tem aquilo que eu sempre falo pra vocês. O que move o mundo são perguntas, não respostas. Então, o que você pergunta pra sua cliente? E aí, o que você gostaria de mudar na sua pele? Ai, Mi, gostaria de mudar a minha espinha. E de repente ela tem uma marca enorme de mancha de sol. Mas o que incomoda ela é a espinha. Então, a gente vai tratar o que incomoda a ela, né? E sempre com uma comunicação o mais positiva possível, certo? Então, que esse filtro aconteça aí nos nossos vocabulários. É claro, soltar um palavrãozinho às vezes faz parte, né? Mas que a gente se expresse, da maioria das vezes, positiva. Usa a regra 90-10, sabe? O meu fato, a minha comunicação, ela pode ser 10% meio xoxa, mas os 90% positiva precisa valer a pena pra que os 10 que são meio xoxa fiquem em segundo plano. Beleza? Beijos, até o próximo.